Olá pessoal, aqui é o Anderson Lupo Nunes, canal Cientistas Legais. O nome do submarino é Titan, da empresa Ocean Gate, tá bom? Esse submarino desapareceu no domingo, perdeu o contato dele desapareceu. Ele não conseguiu mais estabelecer contato a partir daí, tá bom? Quanto vocês acham que valia o passeio, a viagem até o Titanic? Quanto que valia? Tu tem noção? Tem noção quanto valia? Coloca aí nos comentários. Lucimere, bom dia. Everton, Ciro Lima, Cristiane, 1 milhão a viagem. 1 milhão de... Tá certo, Ciro falou aí, 1 milhão de... É 1 milhão de reais. 250 mil dólares. Então dá mais de 1 milhão de reais, 1 milhão e 200, depende do câmbio. Então é 250 mil dólares, meu querido passeio. Só gente magnata da alta conseguia ir aí. E aí nós temos aqui, vamos passar todas as informações para você. Quem estava lá no submarino, o que aconteceu fisicamente, o que aconteceu, por que ele ocorreu o que ocorreu, tá? Vou atualizar para vocês, para quem não está sabendo o que aconteceu com esse submarino, com esse submersível. Vou mostrar toda a física, a mecânica de funcionamento de um submarino e desse submersível em geral, tá bom? Vou mostrar todos os detalhes, todas as informações. Consegui baixar uns vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês e nesses vídeos eu vou colocar todas essas informações, tá bom? Havia-se muita esperança ainda de ter alguma chance, alguma probabilidade, alguma possibilidade de encontrar gente com vida. Por que havia essa possibilidade? Por causa da ausência de informações ou confirmações da tragédia. Mas a situação em si é bastante preocupante, porque, em primeiro lugar, as comunicações se encerraram entre a superfície e a embarcação e o submarino. Na verdade, é um tipo de submersível, de nome Titã. Tá? Então, o submersível e a tripulação mais a superfície perderam contato. Então, não se sabia nada que estava acontecendo. Ouvira-se no áudio, no último áudio registrado, barulhos. E esses barulhos levavam a pensar o seguinte, que eles haviam, estavam batendo na lataria do submarino para causar um alerta de que estava vivo e tal. Então havia essa expectativa. Então as pessoas ficavam conjecturando o que poderia ser. Isso lá ainda para terça-feira, uns 2 dias atrás, tá bom? Vamos trazer notícias mais recentes. Tempo de fazer edição. Hoje, um pouco mais cedo, conosco, nosso editor de internacional, João Vieira, para trazer informações sobre a guarda costeira dos Estados Unidos. Destroços foram encontrados perto da área de busca, né, pelo submersível. E a gente traz agora essas informações atualizadas, acabaram de sair. João, boa tarde. Aí já é notícia de ontem, acabou de sair ontem, de que encontraram os destroços do submarino, do submersível. Vamos ver o que aconteceu? Como foi isso daí? Vamos lá, gente. João, tudo bem? Tudo bem, Nelson, Thaís, informação realmente de última hora que acabou de ser divulgada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, que é quem de fato lidera essas buscas desde o domingo. E segundo a Guarda Costeira, que publicou no Twitter agora há pouco, um campo de destroços foi descoberto dentro, na verdade, da área de buscas por um equipamento. Aí, ó, essa informação que a gente vê nesse tweet, ó. Esse ROV que aparece, né, por um ROV perto do Titanic, é uma sigla que basicamente significa um robô, é um equipamento que é tripulado à distância e que tem a capacidade de chegar a essa profundidade. Por exemplo, aí mesmo você vê que foi perto do Titanic. Relembrando, o Titanic está a 3.800 metros de profundidade. É muito, mas muita coisa que seria difícil para humanos chegarem até lá. E, claro, esses equipamentos são bastante úteis. E aí, especialistas no Comando Unificado, que foi montado ali com várias corporações dos Estados Unidos, do Canadá, já estão analisando essas informações. Vale a gente destacar aqui, gente.
Esses destroços que foram encontrados não necessariamente Tô são na live, do amor. submarino, mas foram encontrados durante a busca pelo submarino. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Mas, claro, é um campo de destroços. Num momento como esse, todo mundo fica bastante atento a essa informação. Que, claro, nas próximas horas, inclusive, teremos atualizações. O que está acontecendo nesse vídeo agora? Nesse vídeo está mostrando, é um vídeo que saiu assim que teve a notícia do encontro dos destroços. Então ainda não sabia todas as informações, mas ele está relatando aqui que encontraram os destroços do submarino submersível. Encontraram os destroços desse submersível, que estava desaparecido desde domingo, tá? Então esse é o contexto desse vídeo, tá? A descoberta dos destroços do submarino que desapareceu no domingo. Nós vamos agora ao vivo aos Estados Unidos. Eduardo Barão está com a gente. Ele tem as últimas informações dessa tragédia com o submarino que implodiu Informações no fundo mais do mar. recentes Barão, nesse vídeo. boa noite para você. Olá, Rodolfo. Boa noite para você e para todo mundo aí no Brasil. A confirmação inicial da tragédia veio numa nota da própria dona do submersível, a Ocean Gate, que lamentou a morte dos 5 ocupantes a bordo, incluindo o próprio dono da empresa. As imagens captadas... Caramba, o próprio dono da empresa Ocean Gate estava entre a tripulação. Caramba, o próprio dono da empresa Ocean Gate estava entre a população, morreu também. Vamos ver, vamos acompanhar, gente. As notícias mais recentes. No fundo do mar por um robô controlado remotamente foram conclusivas. Elas mostravam partes do submarino que acabou implodindo e seus destroços estavam perto das ruínas do Titanic. Apesar dos esforços da Guarda Costeira e da enorme operação montada pela Marinha, não foi possível salvar os tripulantes. Especialistas e o próprio oficial da Marinha Americana disseram que é muito improvável recuperar os corpos. Isso porque a correnteza... Aqui, gente, tem o nome confirmado dos tripulantes. Bilionário conhecidíssimo. Do lado, o filho dele, ele e o filho adolescente. Olha que tristeza, Paulo. Caramba, que droga. Depois tem esse empresário aqui. Não consigo ler o nome. Se vocês conseguirem ler, escrevam aí no comentário, tá, gente? Eu não consigo ler. Começa com H. Esse daí é o CEO, o dono da Ocean Gate. Esse barbudo é um especialista em Titanic. Ele estava ali como se fosse uma espécie de guia turístico para explicar detalhes sobre o naufrágio do Titanic e tudo mais. O cara é um dos maiores especialistas em Titanic do mundo. Estava ali fazendo esse serviço de guia turístico, né? Explicar, falar sobre o Titanic e tal, nessa viagem. E o quinto, esse daí, se eu não me engano, é o piloto, o rapaz que pilotava o submersivo, um especialista em navegação, piloto do submersível. Então, essa foi a tripulação que, infelizmente, confirmada aí a notícia, morreu. Todos eles faleceram e os corpos não foram encontrados. Vamos ver detalhes sobre isso. Já deve ter levado os restos mortais para bem longe de onde os destroços do submarino foram encontrados. Ainda nessa edição do Jornal da Band, a gente volta com mais informações sobre essa tragédia aqui nos Estados Unidos. Voltamos aos estúdios no Brasil. Segue falando disso porque eu converso agora com o engenheiro naval e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Tiago Pontin Tancredi. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como é que o senhor viu essa informação de que destroços foram encontrados e de que essa implosão... Muito bom, tá? Ele fala sobre o que aconteceu. Depois que terminar a fala dele, eu vou comentar também, tá? Eu trouxe uns vídeos para ilustrar os meus comentários. Catastrófica teria sido a responsável por essa tragédia? O que teria provocado essa implosão? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder agora, mas na sua experiência... Antes dele começar a falar,
É importante uma ideia básica aqui. Vou falar essa ideia logo agora, porque para vocês conseguirem acompanhar o que ele vai explicar, tá? E depois a gente vai explicar de novo. E quem tiver dúvida, comenta aqui, bota a dúvida nos comentários para a gente tirar as dúvidas, tá? Seguinte, implosão é a força de fora para dentro. Esse movimento que eu fiz aqui com a mão, ó, isso é uma implosão. Você tem um objeto aqui. Você tem um objeto aqui, aí ele implode. Isso é uma implosão. A pressão do lado de fora é maior que a pressão do lado de dentro. Aí ele implode. Vai ser esmigalhado. Isso foi o que ocorreu com o submersivo Titã. Uma implosão. Explosão é o contrário. Explosão é a pressão de dentro maior que a pressão de fora. Aí pá, explode. Explosão de dentro para fora, implosão de fora para dentro. A pressão externa maior que a pressão interna. E é a situação do submersível. Vamos ouvir a explicação do especialista. Qual é a sua intuição? Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você. É com muito pesar que a gente recebe. Desculpa fazer o comentário, mas o cara estudou anos e anos esse negócio, né? Especialista em navegação submarino, publicou artigo, não sei o quê, fez várias pesquisas. Aí o repórter pergunta: intuição? Amigo, porra, um pouquinho de respeito, né? A confirmação de que o cenário mais provável que a gente vislumbrava realmente foi o que aconteceu. A gente trabalhava com basicamente 2 cenários, né? Um cenário onde esse veículo tivesse sofrido uma pane elétrica e, por causa da pane elétrica, ele teria perdido a capacidade de manobra e a capacidade de comunicação, e ele estaria repousando, né, pousado, como é o termo que a gente gosta de usar, no fundo do oceano. E o outro cenário, que foi o que aparentemente se confirma, é que esse veículo teria então sofrido uma falha estrutural. Falha essa que a gente costuma chamar de flambagem, que é a causa, né? Ó, gente, comentário aqui sobre a fala dele. Flambagem, falha estrutural, ou seja, ocorreu uma pequena falha, não é muito grande, uma pequena falha na estrutura. Por que ocorreu essa pequena falha? A estrutura, lembra que o outro repórter falou que já havia submergido várias vezes? Lembram desse detalhe? Isso é importante e corrobora o que ele está falando aqui, o especialista. O submersivo já submergiu aquela profundidade várias vezes. E cada vez que submergia, ia pressionando, ia causando pressão ali extrema na estrutura. E essa estrutura foi produzindo uma microfissão, uma microrrachadura. E essa microrrachadura foi expandindo à medida que essa pressão foi aumentando. Estava no limite de arrebentar. E quando eles fizeram a última viagem, ocorreu a tragédia. Arrebentou e aí implodiu. Vamos ver mais detalhes daqui a pouco. Vamos continuar ouvindo o especialista. O fenômeno ele se mostra por meio de uma implosão catastrófica, como vem sendo noticiado, né? A minha intuição é que esse incidente aconteceu nas primeiras horas do mergulho da embarcação, porque não enxergo nenhuma relação entre a possibilidade dessa embarcação estar sem energia, estar sem capacidade de manobra e a implosão. Não há nenhuma salvaguarda elétrica, eletrônica, que poderia evitar a implosão se tivesse funcionando o sistema elétrico. Então, uma falha elétrica no sistema não provocaria implosão. Nenhum tipo de falha elétrica, considerando aquele tipo de submersível, seria capaz de provocar implosão. Então, a outra possibilidade vai para o que eu acabei de falar, a questão da estrutura que estava já comprometida.
Então, é altamente provável que essa implosão de fato aconteceu nas primeiras horas da descida da embarcação. E aí, a gente vai tentar entender as causas, né, desta implosão. Foi noticiado por vocês, e eu ratifico o que foi falado, no sentido de que é um projeto muito inovador, muito diferente, são materiais que a gente de fato não tem um estudo aprofundado, né? E para que aqueles que nos assistem tenham uma ideia, porque às vezes a gente fala números e esses números não têm sensibilidade, né? Nós estamos falando de uma profundidade que equivale à metade do Everest, né? Metade do Everest. Olha só como estava profundo o submersível. As causas disso aí, como especialista em estruturas, eu posso afirmar que podem ser várias. A gente trabalha com algumas hipóteses, né? Entre elas a colisão com algum animal ou com algum objeto ou com os próprios destroços do Titanic. Uma colisão muito pequena pode ter levado um pequeno amassado no casco e este amassado facilita imensamente a flambagem, a implosão do casco. Quando a gente fala em implosão, professor... Desculpe interromper. Só para esclarecer aqui, essa possibilidade que ele coloca aí é bem interessante, eu também concordo com ele. A possibilidade de ter tido uma colisão. A colisão que ele está citando aqui, o mais provável é que tenha sido com algum objeto, algum destroço que estava ali embaixo, alguma coisa que se movimentou, entendeu? Devido à corrente marítima. A corrente marítima fez algum objeto, uma pedra, uma rocha, um destroço do Titanic, alguma desse tipo de objeto, levado pela correnteza, bateu no submersivo e provocou uma fissura que, por mínimo amassadinho, como ele explicou ali, nessa pressão tão grande, cerca de 400 toneladas, muita coisa mesmo, pressão muito forte, aí seria suficiente para arrebentar o casco, implodir o submersivo e provocar a tragédia, tá, gente? Mas quando a gente fala em implosão, só para a gente entender o que é essa implosão. Na explosão, ficam destroços para tudo quanto é lado. Numa implosão, é possível que a gente vá achar, pelo menos a cabine, onde ficam os tripulantes, meio que inteira no fundo do mar? Não, existem duas possibilidades. Primeiro, é muito legal a tua pergunta, porque as pessoas tendem a associar implosão com a explosão, que é uma coisa que tem fogo, que sai, que é muito chamativa, que espalha destroços, né? A implosão é uma deformação para dentro da embarcação. Então, a tendência é que a gente encontre metal comprimido e retorcido, né? Então, essa é a visão perfeita aqui que o especialista coloca. Na implosão, como expliquei, a pressão de fora para dentro. A pressão de fora para dentro vai fazer com que o metal se amasse. É como se você pegasse... Deixa eu ver um exemplo aqui. Essa folha aqui. A folha está ali. Vamos supor que isso aqui seja o submersível. Vamos fazer uma demonstração aqui. Esse aqui é o submersível. Esse aqui é o submersível. Ele está lá. E aí ocorreu esse choque com algum objeto. Pum, bateu o objeto. Pum, bateu o objeto. Aí o que aconteceu? O amassadinho aqui no objeto faz com que ocorra a implosão. Aí aconteceu isso aqui, ó. É isso. Então, neste metal retorcido e todo comprimido. Agora, tem várias coisas que podem ter acontecido. Primeiro, que a fibra de carbono é um material muito quebradiço. Então, ele pode ter se quebrado como um vidro. Valeu, que se fragmenta. pela presença. Outra possibilidade, essa sim, a escotilha pode ter sofrido mais a parte ali, tanto a escotilha, mas principalmente a parte de visualização, aquela cúpula transparente que tinha na frente do veículo, ela pode ter sofrido uma falha localizada. Neste caso, a pressão invadiria
o interior do cilindro. Infelizmente, todos morreriam instantaneamente. Nos dois cenários, as pessoas morreram instantaneamente, infelizmente. Mas a pressão invadiria pela frente e, neste cenário, a gente conseguiria resgatar o cilindro mais ou menos intacto. A gente então, tá vendo... se a falha ocorreu na janela de visualização, a gente vai encontrar o submarino mais ou menos intacto. Se a falha ocorreu no casco estrutural, nós vamos encontrar metal retorcido, fragmentos espalhados no entorno e as pessoas presas nesse metal retorcido. A tendência maior, professor, é que, eu não sei se a gente pode jogar a imagem do Titã, aqui está, eu não sei se o senhor consegue ver a nossa tela aí, professor, a gente tem quase que uma reprodução do Titã aqui, o nosso telão tem mais de 7 metros de comprimento, o Titã tem exatamente 6 metros e 70 centímetros, a gente tem mais ou menos o tamanho dele aqui reproduzido, claro, ele é um pouco mais alto, ele tem mais de 2 metros de altura. A minha pergunta é só essa, em cima do que o senhor falou. É em cima da escotilha, a janelinha onde os tripulantes veriam Olha o tamanho, os destroços do Titanic. Assim como nesses pontos de parafuso, de junção de peça. Esses são os pontos onde haveria mais possibilidade de nós termos essa falha estrutural que acabou levando ao que eles estão chamando dessa implosão catastrófica. É isso? O primeiro cenário, você está perfeitamente correto, seria a janelinha, o visor, que poderia ter sofrido uma falha e a falha seria só naquela região e aí teria recuperado o veículo quase que intacto. O outro cenário é mais difícil de imaginar. Não devem ser as junções. Tá? É mais provável que nos mergulhos sucessivos, essa é uma informação que pouca gente tem acesso. Olha, gente, detalhe, peraí. Peraí, essa informação é importante, hein, que ele vai falar, porque eu acabei de falar há pouco. O submersivo tinha feito várias submersões naquela profundidade de 3.800 metros. E olha o que ele vai explicar sobre isso. Muito importante essa explicação. Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Acabou levando ao que eles estão chamando dessa implosão catastrófica. Atenção, é gente. isso? O primeiro cenário, você está perfeitamente correto, seria a janelinha, o visor, que poderia ter sofrido uma falha e a falha seria só naquela região e aí teria recuperado o veículo quase que intacto. O outro cenário é mais difícil de imaginar. Não devem ser as junções. Tá? É mais provável que nos mergulhos sucessivos, essa é uma informação que pouca gente tem acesso, mergulho e despressurizar o casco vai criando deformações e trincas. E esse processo pode acumular danos, né? Entenderam? Então, a submersão vai na pressão muito alta, volta na pressão normal, vai na pressão muito alta, volta na pressão normal, vai na pressão muito alta, volta na pressão normal. Se esse submersivo fez isso muitas vezes, e parece que fez, porque ele era destinado a isso, passeio turístico, visitação turística ao Titanic, 250 mil dólares por passeio, por pessoa, dentro do submarino. Então, 250 mil dólares, ele deve ter ido muitas vezes, porque tem um monte de milionário aí que está torrando dinheiro, sabe? Que tem muito dinheiro para gastar. Então, esse pessoal tem uma fissura por fazer algo que ninguém fez. Aquele que tinha descido lá, que morreu, tinha ido ao espaço. Olha só, ele foi ao espaço, numa viagem espacial, para poder, como astronauta, entendeu? Pagou milhões para conseguir isso. Então, tem muita gente que tem um perfil de pagar muito dinheiro para entrar. Então, ele desceu muitas vezes. E será que teve essa vistoria, essa microanálise, se tinha fissura? Não. E nessa última viagem, a derradeira viagem do submersivo Titã, o próprio dono da OceanGate estava lá dentro. Então, nem pode dizer que ele confiava no sistema, ele achava que aquilo ali era seguro, mas
ele não tinha o conhecimento técnico suficiente para afirmar isso. Não, isso aí aguenta, vamos embora, vamos lá. Vem meu amigo bilionário, vamos descer lá. E foi a última viagem. Infelizmente, muito triste, mas é assim, né? Por isso que a gente luta tanto para fazer divulgação científica, para as pessoas conhecerem como é que funcionam as coisas. E a pessoa tem que dar importância para isso. Vamos lá, vamos seguir ouvindo o especialista. Então, uma variação de 1% na circunferência. 1% de variação. Ó, esse cara estudou anos esse negócio, especialista em submarino. 1% de variação na estrutura seria suficiente para ocorrer esse implosão. Então, tipo, muito arriscado. Diferença em qualquer ponto é suficiente para reduzir a profundidade máxima em 50% de um submarino. Então, vamos supor que ao ser guardado nesta plataforma... Entenderam o esquema? Então, a profundidade máxima que ele suportaria reduz a 50%, ou seja, cerca de 2.000 metros. Como ele já estava a 3.800 metros, ou se aproximando dos 3.800 metros, provavelmente não chegou nem a 3.800 metros. Ele implodiu antes, tá? Ocorreu a implosão porque a estrutura não aguentava mais, por causa dessa fissura, microfissura, que podia já ter sido ocorrido antes, em alguma batida de algum animal, ou uma pedra, uma rocha, alguma coisa bateu ali, ou ocorreu naquela hora ali. Ocorreu o impacto, teve a fissura e imediatamente implodiu. Forma, ele sofreu uma pequena colisão. Ao ser levado para a terra, ao ser levado para o mar, ele sofreu um pequeno amassadinho. Isso seria, em qualquer ponto, isso seria o suficiente para amassar, igual você amassa uma latinha de cerveja vazia. Depois que você amassou um pouquinho, o resto vai imediatamente. Então, são esses dois cenários. Então, professor, como já até disse o Lorival Santana na pergunta que eu fiz a ele sobre uma informação que saiu do The New York Times, de que a implosão catastrófica seria captada pelos navios de resgate na superfície, pelos equipamentos de escuta, pelos sonares. Se eles não detectaram nada, é porque essa implosão catastrófica teria ocorrido logo depois que, ou no momento em que o submersível perdeu contato com a nave-mãe, com o navio-mãe, no domingo ou talvez nas primeiras horas de segunda-feira. Portanto, aquelas batidas que nós teríamos ouvido, que as equipes de resgate ouviram de metal no fundo do oceano e que deram esperança a tanta gente, no fundo isso só acabou desviando a atenção. A morte, a tragédia já deve ter acontecido logo no domingo ou na segunda-feira. É isso, professor? Da descida. Certeza absoluta, porque não há nenhum cenário onde essa implosão aconteceu dias depois. Esse submarino, segundo os projetistas, tem uma salvaguarda. Se ele perde o contato com o navio-mãe, se ele ficar mais do que 20 horas sem comunicação... O submarino Titã, ou submersivo Titã, confirmando aqui com as palavras do especialista, implodiu logo na hora da submersão, ou seja, os passageiros nem chegaram a ver o destroço do Titanic, nem chegou perto. Implodiu logo na submersão. A estrutura comprometida implodiu por causa de uma microfissura, uma coisa de 1 milímetro pode ter provocado esse incidente. Ele infla os tanques de lastro e volta à superfície. Então, essa implosão, eu tendo a afirmar que ocorreu nas primeiras horas. A questão do regulamentar, com certeza ele diz aí que esse acidente vai ser um divisor de águas nas políticas de segurança de embarcações, principalmente submarinos e submersíveis. Com certeza, ninguém mais vai querer embarcar no submersivo com medo de acontecer isso de novo. Então, eles vão ter que colocar medidas mais duras e rígidas nesse sentido. Vamos avançar um pouquinho mais? A embarcação atende a
um conjunto de regulações instituídas por sociedades classificadoras e pela IMO, a International Maritime Organization. Só é interesse dos fabricantes e operadores do navio atender a essas legislações por uma questão de práticas comerciais e de seguro, porque é muito difícil conceber qual a legislação que vale. É claro que um país sempre pode impedir uma embarcação que não tenha a certificação internacional de adentrar as suas águas. Mas não é interesse do país realizar esse tipo de bloqueio. Então, por ser uma operação que ocorre em águas internacionais, uma empresa que está prestando uma viagem considerada um passeio aventureiro, é muito difícil impor alguma legislação a essa empresa. Certamente esse acidente, assim como o Titanic mudou toda a legislação de embarcação de anteparas, assim como o Exxon Valdez mudou toda a legislação de casco duplo de petroleiro, este acidente vai rever os procedimentos de projeto estrutural, materiais e vistorias periódicas em silos submersíveis e submarinos. É assim. Mas só para quem quiser fazer a certificação internacional da IMO e das sociedades classificadoras. É na tragédia que a gente aprende, é na tragédia, muitas vezes, que o mundo progride. Tomara que isso aconteça nesse caso. Professor Tiago Pontin Tancredi, engenheiro naval e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professor. Parabéns. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Agora vamos lá, vamos ao nosso vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo aqui mostra a situação. Esse submersivo, ele destroços do Titanic a 3.800 metros de profundidade, nessa altura da costa, tá? A embarcação pertence à empresa OceanGate. Então ela fica assim, deixa eu dar uma pausa aqui, começar a explicação. Então ela é levada por uma balsa, tá vendo? O submersível foi levado por uma balsa e foi colocado ali mais ou menos em cima dos destroços do Titanic, tá bom? E aí ele começa a descer. Vamos ver o trajeto dele. Vamos olhar. Olha a comparação com o tamanho da Estátua da Liberdade, ó. Vamos observando. 93 metros. 93 metros de profundidade. Aí tem animais marinhos, tartaruga, tem de tudo aí. 93 metros de profundidade. ...150 metros, tartaruga, baleia... 300 metros, mergulhador comercial. 251 metros. 450 metros, vida marinha aí é tubarão. Tubarão aguenta 450 metros. Mas ele continua descendo. Cristo Redentor com o Corcovado, 710 metros. A gente está estudando aqui, quem chegou agora, a questão da profundidade do submersivo Titã, que infelizmente implodiu e todos morreram. Para ter ideia da pressão, tá bom? A pressão a 710 metros, qual é a conta que a gente faz? Cada 1.000 metros equivale a uma força de compressão externa, de fora para dentro, de cerca de 100 toneladas. A cada 1.000 metros equivale a uma força de 100 toneladas. Vamos continuar vendo. Para fazer esse cálculo direitinho, você usa a chamada lei de Stevin da física, tá? Vamos seguir. ...830 metros. Maior torre do mundo, 830 metros. Aí baleias também sobrevivem nessa profundidade.
1.000 metros. Chegando a 1.000 metros, você tem 100 toneladas, o equivalente a um peso de 100 toneladas pressionando o submersivo. 1.000 metros. Lula colossal a 2.000 metros. 2.000 metros equivale a 200 toneladas de pressão sobre o casco do submersivo. 2.000 metros. Três mil metros. 3.000 metros. Peixe diablo negro. Peixe diablo negro. Esse daí, diabo negro, esse daí é o animal que consegue sobreviver a maiores profundidades, cerca de 3.000 metros. É o único ser vivo de estrutura óssea que sobrevive a 3.000 metros. Estrutura óssea ou cartilaginosa, né? A gente não sabe bem a biologia, a fisiologia desse peixe aí. Ele estava ali 3.800 metros aproximadamente, o máximo que ele chegava. Então, ele submergia até essa profundidade de 3.800 metros para os tripulantes, os turistas, poderem ver, tirar foto do Titanic. Bem interessante o passeio, mas não era muito seguro, né? O próprio dono da empresa OceanGate morreu, foi um dos mortos. Tragédia terrível. Aí já tem o último vídeo mostrando a pressão. Último vídeo pequenininho, já vou mostrar agora. Olha aí, olha a garrafa PET. O que acontece com uma pressão de uns 10, 15 metros? Olha como amassa, poucos metros de profundidade. Muito interessante, olha só. Agora vai subir. E aí vai enchendo de novo, a pressão diminui. Eu vou com esse amassado da garrafa PET a pressão. Tá bom? Dá uma olhada nos vídeos no canal sobre Lady Seven, se você quer saber mais detalhes, tá bom? Eu acho que está bem explicado, bem demonstrado no vídeo. Olha como a pressão diminuindo, que ele vai subindo, volta ao normal. Apenas queria comentar uma coisa, isso é coisa que eles comentaram sobre o tanque de lastro, né? O tanque, deixa eu mudar a forma de apresentação aqui. O tanque de lastro é o seguinte, para o submarino descer, ele tem que encher de água o tanque de lastro, até um certo nível. Aí o submarino vai afundando. Para o submarino voltar, ele expulsa essa água, bombeia essa água para fora, o tanque de lastro fica vazio, apenas ar, e aí ele consegue subir facilmente, entendeu? O que regula isso daí é a questão do empuxo, o princípio de Arquimedes, tá bom? Super tranquilo. Então, é isso daí que eu queria trazer para vocês. Então, uma implicação dessa ideia, desse conceito de princípio de Arquimedes e tudo mais. Ocorreu a implosão, infelizmente, uma microfissura na estrutura do casco, e aí ocorreu o acidente.